Boa noite, amigos. Boa noite a todos que se encontram aqui na sala. O som está ok, muito agradecido, Jair. A leitura dessa passagem maravilhosa, Jair, já serve para que nós que aqui nos encontramos possamos realmente entrarmos já em sintonia com a espiritualidade maior, que certamente está conosco aqui presente, e iniciarmos todos nós juntos uma nova etapa na sala falando em Espiritismo, lembrando escolha desse tema, desse livro maravilhoso, dessa obra maravilhosa chamada Roteiro, psicografada pelo nosso caríssimo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que nos possibilitou em 1952 trazer para nós esse tesouro maravilhoso que é esta obra, esse livro. E nós pretendemos, todos nós que aqui estamos, fazer com que possamos entender a fundo essa obra do Chico, nessas 40 terças-feiras que nos levarão até o dia 4 de novembro de 2014. Essa obra foi escolhida pela Chanry, por mim, pela Eugênia, pela Rô, enfim, pelo Jair, por todos nós que aqui nos encontramos, porque certamente ela vai nos ajudar no trabalho da nossa modificação íntima. Certeza que esse convite a mim feito, talvez, quem sabe, a espiritualidade tenha concedido, até porque muito eu tenho ainda que roteirar a minha vida dentro da atual encarnação. E nós vamos estudar até dia 4 de última quarta-feira do estudo desse livro. São 40 terças-feiras, né? Então eu queria dizer para vocês que certamente até lá nós teremos alguns probleminhas, né? Como já tivemos na última terça-feira, que deveria ter iniciado, e infelizmente houve um problema no Pautalk, pelo menos aqui na área de Belo Horizonte, comigo principalmente, e não foi possível iniciarmos o trabalho naquela data. Nós estamos aqui iniciando. Quero abraçar a todos vocês, Sil, que acaba de chegar, Rogério, Azul Turquesa, Fraterna, Tipiteco, Maximenes, a Rô, o Mauro, o Marcele e a Avanildes. E dizer para vocês da minha satisfação em estar aqui com vocês. Tomara que possamos realmente oferecer a nós mesmos a modificação que é tão necessária. E nós vamos começar estudando o primeiro definindo rumos. Mas antes seria de bom ouvir que nós pudéssemos entender o que significa a palavra roteiro. Então, no dicionário Michaelis, lá diz que roteiro é um livro em que se encontra a descrição das costas marítimas. Itinerário também define roteiro. Conjunto de indicações, norma, regulamento. E também roteiro, nós sabemos que é o texto com argumento das cenas, diálogos e indicações técnicas de um filme. Essa palavra roteiro, para nós vamos ficar aqui no itinerário, na norma, no regulamento, a princípio. Ou seja, normas da nossa vida, regulamentação de como viver e um itinerário, um traçado que possa nos levar, um mapeamento para que nós possamos encontrar um porto seguro no estudo da doutrina espírita. Tenho quase certeza que Emmanuel queria dizer para Chico dessa possibilidade. Se nós tivermos a luz divina sempre a brilhar no nosso caminho,
certamente não nos faltará a oportunidade de conhecer um porto seguro. Então, esse roteiro é o nome do livro e nós vamos começar na primeira página dele, definindo rumos. Definindo rumos. Meus irmãos, nós sabemos que é estudando o Espiritismo que nós temos as respostas às nossas indagações. E então, nessa primeira leitura, e acompanhar essa leitura desse texto, que rapidamente vamos tentar fazer, para que a gente possa entender o que realmente o livro está definindo para nós, aonde que o livro quer nos levar, o roteiro traçado. Então diz lá, definindo rumos. Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as conclusões filosóficas alteraram de certo a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração, aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo cabo de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no purgatoriol. As excursões no desconhecido reclamam condutores. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus no Evangelho, bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Estas páginas despretensiosas constituem um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, sonhos e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Emmanuel. Escrito essa página em Pedro Leopoldo, no dia 10 de junho de 1952. Parece e serviria como se tivesse sido escrita agora, ontem, tão atual, porque nós, principalmente nós estudantes do Espiritismo, realmente nós vivemos muito, mas muito estruturados em discussões, experimentos, estudos, indagações, reuniões.
nos falta realmente a prática. A prática talvez em nós mesmos. A prática em busca do nosso conhecimento, da nossa modificação. Sim, meus irmãos, há uma necessidade de nós conferirmos em cada reunião nossa, numa sala como essa, se realmente a possibilidade de crescimento está existindo dentro dos nossos corações e nas nossas mentes e com os nossos procedimentos. Por isso que é estudando o Espiritismo as respostas às nossas indagações. Que somos? De onde viemos? Para onde iremos? Quantas vezes nós indagamos isso? Quantas vezes, através da nossa solidão, seu encaminhamento, muitas vezes naquele lugar onde uma multidão se manifesta, mas nós nos encontramos sozinhos. E muitas vezes nós perguntamos, no silêncio, que somos? De onde viemos? Para onde iremos? São perguntas que nos perseguem há muito. Com ele, o Espiritismo, nós encontramos as respostas que racionalmente nos levam a criar um conceito, uma certeza e também muita responsabilidade. Saber é muito bom, mas saber possibilita também o engrandecimento das nossas responsabilidades, o aumento das nossas responsabilidades. E creiamos, todos nós que aqui estamos, que quando nós nos reunimos como agora, em número muito maior do que quando Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas tivessem reunidas no seu nome, ele aí faria-se presente, mesmo com a presença dos seus mensageiros, dos espíritos superiores. E certamente, nesse momento, isso está a acontecer. Nós que estamos nos nossos lares, creio que alguns de nós possam estar no trabalho, mediante o lugar não importa. Se nós olharmos para o lado, talvez estejamos sós, mas quem sabe, rodeados de tantos necessitados como nós, que também pergunta que somos, de onde viemos e para onde iremos. Por que isso? Pela realidade da eternidade da nossa vida, porque nós aprendemos a enxergar a vida e o mundo como nós somos sendo eternos. Temos agora, então, a convicção exata da vida e também temos a convicção, gente, do nosso papel a ser desempenhado. Isso é muito importante. Nós temos um papel a ser desempenhado depois do conhecimento da doutrina espírita. Não pensemos que ficamos aquém da possibilidade dos enganos. Não. Nós estamos sim no mar da doutrina, navegando com uma bússola que nos indica o caminho correto. Mas muitas vezes, talvez levados pela ilusão das imagens que muitas vezes nos obrigam a desvencilhar da rota segura, do roteiro traçado, e nós muitas vezes vamos à deriva e muitas vezes sujeitos ao náufrago. Por isso, meus amigos, meus irmãos, ponhamos as mãos firmes no timão dessa embarcação e tenhamos a convicção exata da nossa responsabilidade, de que a quem muito se der, muito será pedido. Jesus nos disse que seria prazeroso, seria suficientemente agradável Ele estar conosco, mas que jamais, mesmo aquele mais recalcitrante nas suas ações, nas suas tarefas, ele iria atrás, buscá-lo para que ele encontrasse o caminho correto. Nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho.
mas vamos facilitar. Já que nós sabemos um pouco da doutrina, vamos saber que existe um roteiro, que existe uma bússola, que existe um porto seguro, mas que existem também virtudes dentro de nós a serem produzidas, trabalhadas, e esse esforço só nos faz merecer a glória. Portanto, meus irmãos, vamos juntos, unidos, não nós 19 quequinados, mas uma multidão de espíritos nesse momento que congregam conosco desta grande possibilidade de roteirar o nosso caminho. Nós admitimos, a princípio, as nossas obrigações que nós temos conosco mesmos, mas logo nós verificamos a necessidade de nós mergulharmos nesse oceano, no oceano da coletividade, e participarmos mais intensamente como sendo irmãos da humanidade. Saiamos um pouco do nosso egoísmo e vamos vivenciar as necessidades humanas, a coletividade. Vamos visitar a periferia da nossa vida para verificar o quanto Deus tem nos dado. Nós sentimos que nós não podemos guardar egoisticamente o nosso. Nós sabemos disso. Nós sentimos a necessidade de não guardar esse saber em detrimento daqueles que caminham conosco. Não vamos parar só na nossa família, só no nosso lar. Não, meus irmãos, vamos além. Vamos abrir as portas dos nossos corações, as janelas da nossa vida, e deixar que o sol da necessidade lá fora possa refletir em nós, e nós, com o nosso conhecimento, possamos levar avante essa bandeira, que é a bandeira espírita. Esse é o roteiro. Nós consideramos a necessidade que nós temos de plantarmos em nós, no canteiro das nossas atitudes, diz que nós todos carregamos, que em sementes nos foram doadas pelo nosso Pai. E o exemplo deixado pelo nosso mestre e irmão Jesus, ele nos ensina que além de plantarmos, nós temos que regá-los continuamente, para que possam germinar e crescer em nós, originando daí a proliferação de flores, de frutos, no favorecimento daqueles que convivem conosco e transitam no nosso caminho. Exato, Marcelo. Nem sempre nós podemos dar o pão diretamente à pessoa, mas nós podemos orar. Olha a energia do pensamento, a energia da vontade, da boa vontade, da fé. Nós podemos sim operar aquilo que muitos dizem ser milagres, mas que na verdade nós sabemos que nada é por acaso, que é tudo devido ao merecimento e à nossa conduta. Portanto, nós temos a capacidade de saber que o pensamento, esse pensamento positivo, nos leva sempre a conquistas de atitudes jamais consideradas possíveis. Mas é possível quando nós cremos em Deus. Tudo é possível. Tudo é possível quando a nossa fé é racional, é a fé divina, aquela que nós compactuamos junto a Jesus, pedindo o seu auxílio, lançando as nossas mãos em direção ao Pai e dizendo: socorro. Tudo é possível àquele que crê. Claro que é possível.
Mas nós temos que pedir a Jesus que cada vez mais positive em nós essa vontade e nos faça enxergar a verdade. Então, conhecer a verdade, gente, e fechá-la num cofre do egoísmo, não trará nenhum benefício para nós e nem tampouco para a grande obra do universo. De forma nenhuma. Nós temos que deixar a verdade proliferar. Então é preciso difundi-la, né? Através das nossas atitudes com os nossos semelhantes. Então nós temos que realmente, através das nossas atitudes, conhecer e praticar. Porque Deus não engaveta nossos sonhos. Ele sempre nos surpreende na hora certa. Então aí nós podemos sim fazer agiar aqueles que estão ao nosso largo. Não é? Bem, meus irmãos, e nós, informados pela doutrina da continuidade da vida, nós sabemos da continuidade, da nossa eternidade, nós vamos verificar que mesmo no plano espiritual, nós seremos igualmente capazes de produzir o que em experiência na Terra nós produzimos, bons ou maus atos. Podemos fazer lá do outro lado a mesma coisa que nós estamos aqui a fazer. Nada vai mudar, nada será diferente. A ignorância e a sabedoria são elementos existentes também no mundo espiritual. Lá existe também. Portanto, meus queridos amigos, vamos ser convictos da nossa responsabilidade, vamos estudar buscando as respostas que nos perseguem durante toda a nossa existência no plano físico. Então, nós vamos ser sabedores, nós vamos então buscar no espelho da nossa consciência a imagem de Jesus Cristo, porque além dele nos ensinar com seus exemplos, com as suas palavras, também ele cumpriu a promessa, nos trazendo o Consolador prometido. E quem é o Consolador prometido? Quem é o Consolador prometido? Alguém sabe? O Consolador prometido? A doutrina dos Espíritos. Exatamente. A doutrina dos Espíritos é esse Consolador. Pelo menos é a doutrina dos Espíritos que vem a cada dia esclarecer para nós o caminho, o roteiro que nós devemos traçar, seguir para encontrarmos a nossa salvação. É com essa noção exata da nossa responsabilidade é que nós temos e trazendo assim dentro do possível aquela vontade maior, trazemos a fé fortalecida pela esperança, não é? De conhecer o verdadeiro amor. Então nós aqui estamos iniciando uma nova caminhada. Nós estamos seguros de ter em mãos um roteiro digno, que certamente nos levará a pisar degraus mais elevados dessa escadaria imensa que é a própria vida. Então, meus irmãos, e através de sabermos da existência dessa escadaria imensa da nossa evolução, que nós vamos pacientemente, tolerantemente, colocar os nossos pés em cada degrau dessa escadaria, buscando estender as nossas mãos para aqueles que ainda estão aquém da possibilidade de crescer junto conosco, mas fazendo sem todos um interesse maior de nos portarmos, de não nos sentirmos no alto dessa escadaria, mas
sentirmos humildemente que, mesmo que saibamos muito, mesmo que tenhamos o conhecimento, devemos sempre ter em mente que pouco sabemos ainda e que devemos ter a humildade para estudar, buscar, entender um pouco mais a cada momento da nossa vida. Termos a capacidade de orar e vigiar sempre os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas condutas. Vamos sim, estamos a caminho de uma viagem que, como eu disse no início para vocês, pretendemos alcançar no dia 4 de novembro de 2014. Tomara que Deus possibilite a todos nós que aqui estamos estarmos também presentes nessa terça-feira do dia 4 de novembro, para nós podermos olhar para dentro de cada um de nós e verificarmos com profundidade que valeu a pena conhecer essa obra maravilhosa de Chico Xavier, de Emmanuel, e dizermos para nós que ela provocou em nós o nascimento de um novo homem, para que todos nós que aqui estamos nesse momento possamos entender que o livro, as palavras que nele são contidas, têm a capacidade de modificar as nossas atitudes, se bem compreendidas, se bem consideradas, se bem respeitosamente vividas. Certamente a modificação, o comportamento, a lucidez em nós desabrochará. A nossa coragem, a nossa segurança, no momento em que nós atravessamos, em que o mundo parece perdido, mas que na realidade, nesse oceano da vida, nós estamos sim navegando. Mas podem crer, em todo barco que cruza o nosso caminho, em todo esse oceano, as embarcações possuem sim um porto seguro. Precisamos conhecer a bússola. A bússola é a doutrina espírita. E nesse momento representada por esse maravilhoso livro Roteiro, onde tenho certeza que cada um de vocês, mesmo aqueles que não têm esse livro em mãos, mas que possam buscá-lo, ele se encontra ainda sendo editado. É uma obra de Chico. E Jesus, sim, ele é o nosso farol. Está a iluminar sempre o nosso caminho. E naqueles vendavais, naqueles maremotos, naquelas tormentas que possam surgir diante de nós, tenham certeza absoluta, tenham segurança, sorriam para aquelas dificuldades que nos assombram tanto, pois não haverá naufrágio, não haverá, pois estamos aqui seguros. Então, meus amados, o estudo de hoje, definindo rumos, nós é afinado o nosso roteiro, o mapa da nossa viagem. Tomara que todos nós aqui estejamos. Hoje eu estive com, vamos dizer, a responsabilidade de apresentar a viagem para vocês, a rota, o livro, o que a primeira página nos diz, definindo rumos. Tentei, dentro do possível, definir o rumo, mas eu creio que este rumo muitas vezes nos mostrará dificuldades. Através dele, nós temos algumas passagens que nós vamos ver, por exemplo, terça-feira que vem. Nós estaremos já mostrando o homem ante a vida, nós perante a nossa vida, os passos que deveremos dar.
Na outra terça-feira, mais à frente, no plano carnal, e assim por diante, até que lá no final do livro, nós vamos conhecer realmente o infinito nos espera. Sejamos grandes, busquemos crescer cada vez mais, busquemos nos rejuvenescer, vendo os cabelos da carne se tornarem brancos, mas vamos ouvir o choro daquele homem que nasce a cada dia dentro de nós, o choro de uma nova criança, porque nós somos assim, não somos velhos, jamais seremos velhos, jamais nos cansaremos, pois haverá sempre uma fonte maravilhosa, sedenta, que vai matar a nossa sede. Essa fonte é Jesus, nosso irmão, que possibilita a todos nós a conhecer o roteiro através da doutrina espírita. Eu agradeço a todos vocês e hoje eu digo para vocês que o trabalho é bem menor do que seria, no que será nas outras terças-feiras. Mas a partir de agora, nós estamos abertos às perguntas a respeito do livro, a respeito de roteiro, a respeito de tudo que eu trouxe e falei aqui. Nós estamos com disposição para responder a vocês, dentro do possível, num tempo hábil, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Não sei se foi eficientemente claro tudo que eu disse, mas o convite foi em simples palavras. Venham conosco. Venham com Avanildes, venham com Jair Madeira, venham com Chanri, né? Venham comigo, com Marcele, com Mauro, venham com a Rô Estrela, venham com o Rogério, com a Eternidade, com a Fraterna, com o Tico e Teco, com a Azul, com a Sil, com o Carmelo de Ceará, com a Max Jimenez, enfim, venham com a Lúcia, com a Eugênia, com a Azul Turquesa, com todos. Vamos juntos, vamos trazer mais pessoas, muitos talvez vão embarcar, quem sabe? Hoje foi apenas uma parada que nós fizemos, amanhã, né? Nós somos um farol símbolo. E essa possibilidade é tão maravilhosa, ela é tão convidativa e ela nos dá um prazer tão grande porque nós sabemos que essa viagem não nos cansa. Certamente, após esse diálogo aqui que nós tivemos, eu quero dizer para vocês que muito obrigado a todos, porque eu saí ganhando. Tenho certeza que o timão na mão, ele está sendo muito mais bem sentido, porque eu estou olhando para os lados e estou vendo que a tripulação desse barco é maravilhosa. Muito obrigado com todos. A todos vocês, na esperança de que na terça-feira nós vamos dar continuidade à nossa viagem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine nós a possibilidade de levarmos avante os nossos desejos de hoje. Paz a todos. Muito obrigado. Vou passar para você, Chanri, com o meu abraço. Muito agradecido a todos. Um abraço.
Puxa, olá, agora com som, né? É que eu estava passando o áudio à tarde. Obrigada, Balk. Foi a introdução do livro Roteiro e vamos aí continuar toda terça-feira às 20 horas e, como você disse, vai até novembro, né? Então temos bastante para aprendermos aí com o roteiro. Então, Senhor Jesus, ensina-nos a responder-te com um dever reto, ilumina-nos o entendimento, a fim de que te possamos notar a presença em todos aqueles que nos alcancem as portas, mas especialmente naqueles irmãos outros que nos procurem, fadigados de provação e de pranto. Auxilia-nos o Espírito para que venhamos a reconhecer que a fé vale pela execução de nossas tarefas de amor na fraternidade que nos legaste e ajuda-nos a conservar a bondade, a tolerância, a compreensão e o apoio uns aos outros. Nas horas de crise, ser por nossa misericórdia o nosso amparo. Nos dias de sombra, ser nossa luz. Amado Mestre Jesus, querido, valoroso, guarda-nos a coragem no exercício do bem, para que o desânimo não nos entorpeça o coração, quando o desequilíbrio tente alcançar-nos, e sustenta-nos a união para que a desarmonia não nos perturbe. Seja quando for e com qualquer condição e em todas as circunstâncias, auxilia-nos para que sejamos os mensageiros da tua bênção, aprendendo a servir contigo, hoje e sempre. Nós agradecemos sempre, mais uma vez, ao nosso querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que sempre está como patrono da nossa sala, André Luiz, por todas as oportunidades em que nós temos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus.